parlamentares bolsonaristas estão tendo uma participação direta e ativa na construção da denúncia a ser apresentada contra Bolsonaro e na sua inevitável condenação. Porque eles insistiram, fizeram uma pantomima absurda para que a CPI dos atos antidemocráticos fosse tirada do papel. Todo mundo falou que era um erro, que ela iria se voltar contra eles. Não deu outra. O relatório saiu, Bolsonaro foi indiciado e o Alexandre de Moraes aceitou e vai integrar esse relatório em outros processos envolvendo Bolsonaro, consolidando assim a condenação pelo conjunto da obra do Bolsonaro, que era o que o STF sempre quis. E os bolsonaristas, como não foram indiciados, estão em silêncio. Coloque nos comentários, os bolsonaristas estão sendo decisivos para a condenação do Bolsonaro? Eles estão em silêncio porque traíram o Bolsonaro? O que você achou do relatório final? Um erro? Então deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal. Essa história tá ficando muito divertida, pessoal, mas tá muito divertida. Não para o Bolsonaro, claro, não para ele. Porque os bolsonaristas, os seus aliados no Congresso, estão tendo um papel decisivo para a condenação do Bolsonaro. Porque se você acha que o Bolsonaro não vai ser condenado, ele vai. O Alexandre de Moraes já começou a condenar os primeiros réus dos atos antidemocráticos. E ele tem sido implacável. 14 a 17 anos de prisão, ponto final. Os primeiros 6 réus já foram condenados, já vão para prisão. Os outros novos 6 já começaram a serem condenados pelo STF. Alexandre de Moraes já depositou o votinho dele. E o Josias de Souza do UOL disse que os bolsonaristas estão muito apreensivos, porque agora existe um parâmetro que eles podem ser condenados. 17 anos no máximo. Claro que quando você tem ali uma ameaça de 20 anos de jaula, você fica assustado. E esses são os executores. Vamos ver quando chegar nos financiadores e também nos políticos. E eu sei que você está muito ansioso, muito ansiosa, muito ansiose para a prisão do Bolsonaro. Mas calma, que tudo precisa vir com o tempo e ela está sendo construída, se você reparar bem. Porque o judiciário sempre teve receio de condenar Bolsonaro por esses atos específicos. Porque apesar do escândalo das joias da prisão por peculato, na percepção do judiciário, esses atos isolados eles eram muito frágeis para colocar Bolsonaro na prisão. Mas o conjunto da obra, tudo o que ele fez, isso sim dá uma prisão. Então o que está acontecendo nesse momento? Uma construção para a denúncia. Para que haja uma denúncia pelo conjunto da obra. E o que está sendo caracterizado? Bolsonaro como chefe de organização criminosa que atacou os poderes da República. E aí não vai ser por golpe de Estado, mas vai ser por liderar uma organização criminosa. Porque o Bolsonaro, ele tentou dar um golpe de Estado, um golpe tabajara, como o próprio Moraes falou, mas ele falsificou certificados de vacinação, ele teve peculato no caso das joias, mas sempre com organizações menores para atuar nesses delitos. Então ele era o grande chefe dessa organização. E essa denúncia ainda não foi apresentada, mas ela está sendo aos pouquinhos construída pelo judiciário. E essa denúncia passa pela CPI dos atos antidemocráticos que o PL desde o início não queria que ela fosse instaurada. O Valdemar Costa Neto tentou demover a ideia dos bolsonaristas de emplacarem essa CPI, mas não deu certo. Os bolsonaristas queriam só fazer um auê, levantar narrativas contra o governo Lula, dizendo que Lula acobertou e patrocinou aqueles ataques. O que a gente sabe que não aconteceu. Mas de tanto eles encherem o saco, a CPI saiu. E a CPI foi avassaladora para o bolsonarismo, porque o Bolsonaro, ele foi indiciado. E esse relatório final foi incorporado ao relatório ou às investigações, tanto do Ministério Público quanto do Alexandre de Moraes. E sabe qual que é o mais interessante de tudo? Os bolsonaristas ficaram quietos com relação ao relatório. Eu não sei se você reparou nisso, mas eles ficaram quietinhos, né? Quem ficou reclamando foi o Bolsonaro e seus familiares. E a Carla Zambelli. Por quê? A Zambelli ela foi indiciada, a única parlamentar indiciada. Nenhum outro bolsonarista que já está sendo investigado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, se manifestou ou foi indiciado. O André Fernandes, por exemplo, que era o relator ou o autor do requerimento, ele está sendo investigado por participar dos atos antidemocráticos. Mas ele foi indiciado? Não. Então ele vai reclamar do relatório final? Claro que não. Claro que não, o relatório é benéfico para ele.
O relatório é benéfico para os outros bolsonaristas? Ah, mas eles falaram alguma coisinha, mas muito pouco, claro. Porque eles podem usar esse relatório como argumentos quando eles começarem a serem julgados. Eles podem falar, olha, o relatório da CPI, os atos antidemocráticos, não me indiciou, não viu minha participação. Então eles podem usar, ninguém vai querer falar absolutamente nada. Eles estão em silêncio, abandonaram o Bolsonaro na cara dura, porque o relatório foi entregue ao Alexandre de Moraes e incorporado. Olha só como está sendo a construção da condenação do Bolsonaro. O relatório foi incorporado pelo Alexandre de Moraes no inquérito das milícias digitais e das fake news, que agora virou um só, no inquérito dos atos antidemocráticos e também no inquérito da ABIN paralela. É isso, pessoal. Então perceba que há uma construção. E esse relatório da CPI, que a gente achava que não ia dar em nada, mas vai dar, porque ela é muito simbólica. Porque quando o judiciário acata o relatório feito pelo legislativo e incorpora nos outros inquéritos, ele mostra o seguinte: a sociedade está participando para evitar que atos golpistas ocorram novamente. Porque o judiciário é a casa do povo. Há uma representação popular muito grande ali dentro. Então o judiciário não está mais isolado na construção da condenação do Bolsonaro. Não. Houve uma participação da sociedade junto com o poder legislativo, ou representada pelo poder legislativo. Então há uma colaboração de várias frentes para a construção da denúncia contra o Bolsonaro. É inevitável a prisão dele, mas você tem que tomar calma, porque não é da noite para o dia que essas coisas vão ser construídas. Elas estão sendo construídas aos poucos. Porque como o judiciário teme, se houver uma condenação por um fato isolado, como por exemplo o peculato de joias, isso é muito, mas muito frágil. Agora, chefe de organização criminosa é forte, é pesado. E existe também agora um papel da PGR a ser atendido. PGR que está interinamente sendo gerenciada, administrada, tocada pela Eliseta Ramos. A Eliseta já prometeu ao Lula que não vai fazer nenhum tipo de movimento, não vai tocar para frente nenhuma investigação ou inquérito que seja cabeludo. Mas ela tem a chance da vida dela de ganhar espaços dentro do governo, ganhar espaço dentro dos poderes e de deixar uma marca. Se ela aceitar o relatório da CPI, abrindo uma nova denúncia ou o incorporando em denúncias já existentes, é a marca que ela esperava ter. É a grande chance dela. E o Ministério Público, na qual a PGR faz parte, quer incorporar esse relatório com as outras investigações, com os outros inquéritos, tendo o mesmo entendimento do Alexandre de Moraes. Então está tudo, pessoal, sendo desenhado para a denúncia contra o Bolsonaro, que ainda não foi apresentada. Isso que eu estou falando aqui, faz meses que eu estou dizendo para vocês. Vai haver a unificação de todos os inquéritos. Porque o Alexandre de Moraes, na hora que ele apresentou o voto dele para a cassação do Bolsonaro, o primeiro voto, né, a primeira cassação, ele falou o modus operandi da live ou da reunião com os embaixadores, muito parecido com a milícia digital, com os outros inquéritos que envolvem o Bolsonaro. Havia um modus operandi, ou seja, havia uma organização. Os procuradores que estão investigando o Bolsonaro também defendem essa tese. Então não vai ter como o Bolsonaro ele escapar dessa condenação. E a prisão dele vai estar mais perto quando houver a unificação de todos os inquéritos. Quando todos os inquéritos forem unificados em um único inquérito de ataque às instituições republicanas, aí sim a denúncia a ser apresentada vai estar perto. O que o judiciário está fazendo com o Bolsonaro é para evitar acontecer o que aconteceu com o Lula, um assodamento ou uma ilegalidade, porque Sérgio Moro foi extremamente imparcial, ou melhor, parcial e ilegal com relação ao Lula. Isso é inevitável de acontecer. Ele vai falar que ele é um injustiçado, que ele é um perseguido, como eles já estão falando. Houve os votos para a condenação recentemente no TSE e começaram a falar que é um processo injusto, piriri pororó. Só que na semana anterior, o Bolsonaro foi absolvido de modo unânime pelas lives que ele fez. Como que naquela época não houve problema? Na hora de absolver, tudo bem, é legal, é justo. Na hora de condenar, é injusto? Então o argumento pede força. Ah, a PGR está atuando contra o Bolsonaro. Não, peraí, a PGR arquivou recentemente também um pedido de investigação por conta do que o Bolsonaro fez aos povos indígenas. Então, Bolsonaro, todos esses argumentos que estão sendo apresentados por ele de perseguição são frágeis. E é muito interessante essa participação dos seus aliados
na sua condenação e na construção da denúncia a ser apresentada. Os bolsonaristas terão, né, porque ainda não foi apresentado, um papel decisivo para a prisão do Bolsonaro.